Bom dia. O domingo da ressurreição é uma data que a gente tem que guardar com muita alegria. Uma data que é a data maior do cristianismo. É a data que nós comemoramos a volta à vida de Jesus Cristo pelo seu próprio poder. A gente não tem como imaginar como alguém está no controle de sua paixão, de sua morte e da sua própria ressurreição. De como Deus Filho se separa de Deus Pai para sofrer como homem no nosso lugar, receber como homem físico que era, homem como nós, toda a ira de Deus Pai, sem deixar de ser Deus, porque se não fosse Deus não suportaria a ira do Pai sobre si, e pagar aquilo que nós devíamos, não ele. Nós pecamos, fomos nós quem transgredimos, não foi Deus. Mesmo assim, ele, por amor de si mesmo, por amor de seu decreto, por amor de tudo aquilo que ele fez perfeito em si mesmo, que estabeleceu em si mesmo, em Cristo, manifesta na história o seu plano eterno de redenção, que Jesus Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Muita gente vai confundir isso, vai achar que nós, porque Deus mandou que Jesus morresse por nós, sendo nós ainda pecadores, e nós somos o centro da atenção de Deus. Não. O homem não é o centro da atenção de Deus. O homem não é o centro dos olhares de Deus. O homem foi colocado aqui para tomar conta das coisas de Deus. E por causa da sua transgressão voluntária, se tornou escravo do pecado. Não tinha outro modo de se pagar a pena do homem se não fosse um homem. Mas ao mesmo tempo não teria a condição de um homem pecador pagar, porque todos pecaram, todos pecam em Adão, a humanidade cai em Adão. Alguém que fosse homem sem a semente do pecado, alguém que não trouxesse em si a semente de Adão, conforme Jesus, teria de assumir o nosso lugar, mas Jesus era plenamente humano. Alguém plenamente humano não teria condição nenhuma de receber em si a punição merecida por Deus. Mas só Deus mesmo aguentaria. Por isso que tinha que ser Deus. A gente às vezes olha para o sacrifício da cruz com um olho muito raso. A gente crê que o sacrifício da cruz foi efetuado somente em dor física. Eu vou dizer uma coisa para você, não se espanta não. Teve gente que fisicamente sofreu muito mais do que Jesus. O problema não foi a dor física, o problema foi a inculpabilidade de Cristo, ele não merecia. Segundo, receber sobre si a ira de Deus. Nem eu, nem você conseguiríamos suportar a ira de Deus. Ele recebeu sobre si o castigo pela minha transgressão, pela tua, e pela transgressão de todos aqueles que ele haveria de salvar. Mas o profeta vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não existe ninguém idôneo para assumir o nosso lugar que não seja Cristo. Por isso é que ele é o único mediador entre Deus e nós. Ele é tanto homem como ele é Deus. Ele está fisicamente onde Deus está, assentado à direita dele, intercedendo por mim e por você. E é por causa desse Cristo que nós estamos aqui hoje. Esse Cristo ressurreto, esse Cristo que morreu, esse Cristo que ressuscitou, e ressuscitou para a glória de Deus. Por causa disso nós estamos aqui hoje. É motivo de darmos graças. Estamos diante da mesa do Senhor, diante do símbolo da aliança, diante da sua palavra, diante do símbolo do corpo e do sangue do Senhor. Então é mais do que justo que a gente dê glórias a Deus por isso. Pessoas morrem por causa disso.
te viu agora, o Vitor mandou para mim no WhatsApp, sobre o povo, esses cristãos martirizados lá no Sri Lanka. Não é só lá não, irmãos. Já estou falando da janela 1040. A janela 1040, quando você pega, é uma parte do Mapa Mundi que fica entre o meridiano 10 e o paralelo 40. Ou ao contrário, mas acho que é esse meridiano 10 e o paralelo 40. São os países que mais perseguem cristãos. Então, todo dia morre cristão. A gente viu recentemente lá no norte da África, aqueles irmãos coptas que foram levados pelos extremistas muçulmanos para a beira do mar e degolados friamente. Têm tido suas cabeças cortadas à faca, incendiados em gaiolas. Nós podemos aqui comemorar a ressurreição de Jesus livremente, pelo menos por enquanto. A gente não sabe até quando. Mas como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. E a igreja cresce e a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Então, por causa disso que vocês estão aqui, comemorar, não só cantar esse Cristo que venceu, mas entendemos a razão da ressurreição de Cristo. Então, eu queria que você abrisse a Bíblia, em Colossenses capítulo 2. Três, aliás, não, 3. O resfriado está me deixando meio pronto. Versículo de 1 a 17. Colossenses 3, de 1 a 17. Diz assim o texto: portanto, visto que fosseis ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, e também a idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Delas também andaste no passado, quando ainda vivias esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daqueles que o criou. Nessa nova ordem de vida não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. E seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Minha versão preferida da tua é King James, mas ela traz uma coisa mais explícita, mais acessível a nós. Vamos orar? Senhor, ilumina os nossos olhos, tem misericórdia de nós, ilumina os nossos corações, os nossos ouvidos, para que nos apeguemos à Tua Palavra, Senhor. Para que entendamos aqui, conforme o título que colocamos na mensagem, por que Cristo ressuscitou. Que a Tua igreja entenda, Senhor Deus, que o Senhor tem um propósito eterno, um propósito cósmico,
que nenhum ato teu se feche em si mesmo, mas que faz parte de um plano maior, Senhor, de um plano estabelecido antes que houvesse tempo. Ensina-nos, Senhor, pela Tua palavra, a nos portarmos de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, terrível coisa quando a igreja pensa que atos de Deus se fecham em si mesmo. Por exemplo, Jesus faz muitos milagres, mas será que os milagres de Jesus são feitos para se fecharem ali? Será que as palavras de Jesus no Sermão da Montanha foram proferidas para que elas ficassem ali naquele momento? Ou que qualquer coisa que os apóstolos tenham pregado, ou que tenha acontecido no decorrer da história de Deus, tenha se fechado naquele momento? Às vezes a gente tem a impressão de que Deus ele trabalha pontualmente, mas Deus nunca fez isso. Nós temos um Deus que não muda, nós temos um Deus que é imutável, que é perfeito, imortal, não tem sombra de variação e nem mudança. Então, se entendermos assim, entendemos que o seu decreto eterno também é imutável, que nunca houve um momento em que não fosse, e que nunca houve um momento em que tudo aquilo que Deus faz não fizesse parte de uma coisa só. Então, se nós estamos aqui, se aconteceram estas coisas, se pregamos a palavra dele, se vivemos pela palavra dele, faz parte de uma coisa única, de um propósito único, de um Deus imutável, de um Deus que estabelece tudo segundo a palavra do seu poder. Então, amados de Jesus, a ressurreição de Jesus não é algo pontual também. A gente hoje comemora isso, a igreja cristã comemora. Perto da minha casa tem a igreja católica, que é a igreja de Santo Antônio. Dia da ressurreição, 6 horas da manhã, começa a queimar fogos. Comemora muito mesmo, só muitos fogos, não é só lá. Muitos lugares, a gente vê as igrejas lotadas, as pessoas indo à igreja, domingo da ressurreição, domingo da ressurreição, domingo da ressurreição, que bacana, vamos para o culto. Algumas igrejas começam o culto 6 horas da manhã. A igreja que eu fui mesmo comemorava, começava às 6 horas da manhã, o culto, chamava do alvorecer com Cristo, principalmente no domingo, dia da ressurreição de Cristo. Mas será que essa ressurreição de Cristo é para a gente comemorar que Jesus saiu do túmulo? Será que é somente para a gente comemorar que Deus ressuscitou pela palavra do seu poder? Será que é para a gente exaltar somente um Cristo imortal? Um Cristo cuja morte não era imortal, como ele morreu, mas um Cristo cuja morte, das portas da morte, os portões não conseguiram segurar Cristo dentro do túmulo e ele voltou a viver pelo seu próprio poder? Será que o domingo da ressurreição é um dia da gente chegar na igreja, abraçar o irmão, dar um beijo no irmão, olhar para o irmão e falar assim, Jesus ressuscitou? Será que é só isso que a gente tem de pensar? Ou será que essa nova vida em Cristo, será que essa ressurreição de Cristo não traz implicações para nós? A ressurreição de Cristo não é um ato isolado, irmãos. A ressurreição de Cristo não faz parte de um plano pirotécnico de Deus que fala assim, olha só, vou fazer ele viver novamente. Estava morto e reviveu. Porque Deus não precisa dessas coisas. Deus não precisa de pirotecnia, Deus não precisa de atos sobrenaturais para mostrar que é sobrenatural. O ato sobrenatural da ressurreição de Cristo é para mostrar àqueles que não creem aquilo que Deus quer que nós creiamos. Os sinais de Cristo, os milagres, são estabelecidos para que nós mostremos em nossa vida, no corpo de Cristo, aqueles que creem na morte e ressurreição de Cristo, aqueles que creem no Evangelho, o que Cristo deseja de nós em meio a essa geração que é perversa e corrupta. Nós somos chamados para sermos luz e sal. Então, se nós estamos aqui por causa da morte de Cristo, existem implicações da morte e ressurreição de Cristo para nós. Esse texto paulino vai trazer para a gente algumas coisas. Então, o domingo da ressurreição é o dia que Jesus venceu a morte. Justamente isso que a gente está comemorando. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, ele morreu nossa morte, irmãos. Éramos nós que tínhamos de estar lá, não só para receber uma dor física, mas para receber também toda a ira de Deus sobre nós, porque nós somos errados. Não existe ninguém entre nós que seja certo,
Às vezes a gente quer posar de santinho, né? Quer posar de bonzinho. Não, fulano é muito mais pecador do que eu. Não, olha lá, fulano. Negativo, você é tão pecador quanto ele. A gente tem uma mania de irregular pecado por atos pecaminosos. O pecado é que nos leva a cometer atos pecaminosos. Tudo que nós fazemos contra a lei de Deus é por causa do pecado que habita em nós. O pecado é uma doença, é algo genético que está entranhado no ser humano, que ele não consegue se desvencilhar dele, é escravo dele. O pecado é que te leva a transgredir. O pecado não é simplesmente o ato que você comete, é aquilo que habita em você. É aquilo que faz com que você faça essas coisas que contrariam a lei de Deus. É aquilo que faz com que você diga não ao sim de Deus. É aquele que faz com que você tente viver fora da vontade de Deus. E eu vou falar uma coisa para você: você nunca vai viver fora da vontade de Deus. Ou você vai viver na vontade de Deus para o bem, ou você vai viver na vontade permissiva de Deus para que você se encontre consigo mesmo, sem que você te entregue ao teu próprio pecado e sofra em você mesmo as consequências da tua escolha. Mas não porque Deus está alheio a isso. Não, Deus está no controle, inclusive da tua desobediência, da minha desobediência. Deus não perde o controle da sua criação, porque se fosse assim, Ele não seria soberano. Se Deus não tivesse no seu controle a nossa vida, Deus não seria soberano. Então não adianta você querer andar pelo lado errado e achar que Deus não está vendo, porque Deus está vendo, está no controle. Sabe até onde você vai? Até onde Ele deixar. Porque a hora que Ele ficar enjoado de você, Ele vai cortar. E Ele já sabe o horário que Ele vai ficar enjoado de você. E Ele já sabe como Ele vai fazer isso. Mas não só a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, irmãos. Se Ele morre a nossa morte, de quem é a ressurreição dele? É nossa. Se nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. É isso que Paulo vai dizer. Nós comemoramos a nossa própria ressurreição, porque nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é verdade que a Bíblia vai dizer? Que Ele nos deu vida estando mortos em nossos delitos e pecados. Não vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se nós não tínhamos condição de crer, se nós não tínhamos condição de perceber Jesus, de nos inclinarmos para Ele, é Ele quem se digna a fazer isso por nós, é Ele quem inclina o nosso coração, é Ele quem inclina a nossa mente, é Ele quem inclina os nossos sentidos, os nossos sentimentos para a palavra dEle. É por causa dEle que nós estamos aqui, é por causa dEle que nós somos mortos e é por causa dEle que nós somos ressurretos. Ele ressuscita a nossa ressurreição. Nós morremos com Ele e nós ressuscitamos com Ele. Então hoje não é somente o dia da ressurreição de Cristo, é o dia da ressurreição também. O pastor está falando de heresia? Não. Se morremos com Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. Paulo vai falar para os Efésios assim: fossem ressuscitados com Cristo. Vocês já foram ressuscitados com Cristo? Se somos ressuscitados, fomos tirados da morte do pecado e trazidos para o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. Nós somos, conforme a gente diz, mortos vivos, mortos para pecados e vivos para Cristo, vivos para Deus. Então, para nós que somos ressuscitados com Cristo, mortos para o pecado, existe uma nova natureza. O apelo é que para a gente faça morrer todas as coisas que pertencem à nossa natureza carnal. Irmão, eu vou explicar para você novamente o que é natureza carnal. Tem gente que acha que natureza carnal é desejo de sexo, né? Foi Deus que colocou o desejo de sexo em você. O pecado é que destrambelhou isso. Acha que desejo carnal é desejo de comer, de beber, de fazer... Irmãos, o desejo da carne, quando se refere à carne, é desejo da minha mente pecaminosa, de eu querer viver segundo o meu próprio conceito, de eu não dar atenção para as coisas de Deus e querer viver segundo a minha própria humanidade. Quando a Bíblia fala de carne, fala de psique, de humanidade, tá? Então, a gente é livre da nossa natureza carnal, humana, e recebemos em nós, pela morte e ressurreição de Cristo, uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. E as duas vão conviver juntas ali. Enquanto não houver o resgate pleno, enquanto não houver o então, enquanto não houver a consumação dessa redenção, quando Cristo voltar, nós estaremos convivendo dentro de nós a natureza adâmica e a natureza de Cristo. E como filhos amados de Deus,
como alguém que é regenerado por Deus, nós não podemos viver de acordo com a nossa velha natureza. Isso que Paulo vai falar assim, fazer morrer o homem velho. Às vezes eu falo que o velho vem aqui, né? Vocês já devem ter visto eu falar. Às vezes o nosso velho vem aqui, ele é doido para sair. Por isso que Paulo vai falar assim, eu estou crucificado com Cristo. Quem está na cruz está preso, não tem como sair dali. Está amarrado e está pregado. Se você está amarrado e pregado, se você está crucificado com Cristo, você vai ter a mesma perspectiva de Cristo. Cristo enxerga o mundo da perspectiva da cruz. Por isso que a cruz é nosso símbolo. E nós, cristãos, temos de enxergar o mundo segundo a perspectiva de Cristo. Então existem duas naturezas, e por qual natureza nós vivemos? Pela natureza velha de Adão, ou pela nova natureza ressuscitada de Cristo? Porque se nós formos viver pela natureza de Adão, não tem motivo nenhum para a gente comemorar a ressurreição de Cristo. Concorda comigo? Seria insano. Eu comemoro que Cristo ressuscitou e vivo pela natureza carnal. Se nós vivemos por Cristo, se nós cremos na ressurreição de Cristo, somos ressuscitados com Cristo, nós vivemos na nova natureza de Cristo, não na natureza antiga que temos ainda dentro de nós. É difícil, pastor, eu sei, mas a Bíblia vai dizer que é para a gente viver pela glória de Deus, viver santificado. Santificado como? Você sabe como é que você é santificado? Quando você vive pela palavra, quando você ouve a palavra de Deus. Aquele que é nascido de Deus vai ouvir a palavra de Deus. Aquele que é nascido e ressuscitado de Deus vai ouvir a palavra de Deus vai tocar no seu coração, vai ser constrangido pela palavra de Deus e vai viver pela palavra de Deus. Viver para a glória de Deus é eu viver segundo a palavra de Deus, não segundo o conceito humano. Por isso que Jeremias vai dizer, maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que é Beca e confia no homem Adão. Aquele homem que é nascido de Deus vai confiar na sua própria humanidade. Então, irmão, nós temos diante de nós um paradoxo. Ou eu vivo a minha antiga natureza carnal, vivendo segundo o próprio conceito da minha carne, segundo o meu próprio entendimento, ou eu vou olhar para as coisas com o olhar de Cristo. Se a minha antiga natureza é crucificada em Cristo na cruz, se morre com Ele, se nós somos, conforme o pastor leu, nós somos ressuscitados para a obediência, nós somos ressuscitados para viver para aquele que nos chamou da morte para a vida. Então a nossa natureza adâmica tem de morrer e a nossa natureza espiritual tem de prevalecer em nós. Como? Será que nós podemos viver do mesmo modo? O texto vai mostrar para a gente que não. Paulo está escrevendo os Colossenses aqui, e o texto é bem claro, irmão. Se a gente ler o texto para você, não vai precisar nem de explicação, mas é bom a gente contextualizar na nossa própria realidade. O texto foi escrito para pessoas há 2000 anos atrás, quase 2000, não chega a 2000, mas quase 2000 anos atrás. Que implicações a ressurreição de Cristo tem para mim e para você? Porque Paulo fala, o evangelho que eu recebi é que Cristo foi crucificado e que Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. O meu evangelho é esse. Qual a implicação desse evangelho para mim? Vamos lá? Vamos para o texto? Dá uma olhadinha aí. Irmãos, eu sempre faço o seguinte, eu sempre falo para você, dá uma olhadinha no texto. Olha o texto para você ver que a gente não está inventando nada, não. A gente não está pegando nada do nosso próprio coração, da nossa própria ideia, não. A gente está puxando a nossa realidade para a palavra de Deus. O que o versículo 1 diz? Portanto, visto que fossem ressuscitados, olha só, foi Cristo só que ressuscitou? Ou fomos nós? Fomos nós com Ele, não é verdade? Com Cristo, buscarem o conhecimento do alto. Não é conhecimento daqui, não é intelectualidade daqui, não é mente daqui, não é ideologia daqui, não são os propósitos daqui, são os de Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo e Cristo em Deus. Então nós temos de estar com a mente cativa a Cristo. Ah, pastor, tem livre-arbítrio. Tá bom. Cristo tem livre-arbítrio. A tua mente tem que ser a mente de Cristo. Se a tua mente não é a mente de Cristo, tu está errado. Você não tem o direito de pensar fora de Cristo. Ah, vamos pensar fora da caixinha. Se a caixinha é de Cristo, querido, não pensa fora da caixinha, não. Você vai se dar mal. Vai se dar mal. Vai bater de frente com Cristo. Terrível coisa é bater de frente com Cristo. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, ressuscitados com Cristo, irmãos, têm a mentalidade voltada para Cristo, buscam o conhecimento das coisas de Deus. Como isso se dá? Pela palavra de Deus.
Cristianismo não é uma religião mística. Eu não aprendo de Deus pela meditação. Eu não sento ali esperando o insight de Deus igual ao budismo. Eu não sento ali esperando o Espírito incorporar em mim igual ao Espiritismo. Eu não sento ali e fico passando fome, coberto de cinza, com o braço para o alto igual ao hinduísmo. Eu não fico lendo aquele livro de 500.000 páginas igual aos Sikhs. Eu tenho a palavra de Deus. Então, se eu tenho a palavra de Deus, que é viva, eficaz, que ela é escrita para nosso proveito, que ela fere igual a espada de 2 gumes, que está fechada, então eu não preciso sair por aí procurando revelamento de fulano e beltrano. Eu tenho a palavra de Deus, e eu só penso nas coisas do alto se eu pensar na palavra de Deus. Triste quando as pessoas não gostam da palavra de Deus. Eu não procuro uma escola bíblica. Eu não venho ao culto ouvir a pregação da palavra. Quando o pastor prega e eu não gosto muito do que ele pregou, eu vou contestar. Ou eu vou dizer que o que o pastor pregou não me satisfez. Irmão, só tem um jeito de nós pensarmos nas coisas do alto, é conhecendo as coisas do alto. E coisas do alto só se revelam pela palavra de Deus. Muito bom comemorar a ressurreição de Cristo. Você ama a palavra dele? Não adianta nada comemorar a ressurreição de Cristo se eu não me apego à palavra dele. Vou estar agindo igual os fariseus, lembra? Lembra dos fariseus, conforme Jesus falou? Fazem tudo quanto eles vos disserem, mas não sejam como eles, o que dizem e não fazem. Então, amados de Jesus, se nós temos de buscar algo que seja do alto, que seja da palavra de Deus, seja daquilo que Deus revelou para nós pela sua palavra. Cristãos vivem pela palavra de Deus. Cristão não vive de hora vista. Cristão não vive de meditação transcendental. Cristão não vive de misticismo. Cristão vive da palavra de Deus. E da palavra de Deus pregada fielmente. E é uma coisa que vocês têm aqui, irmãos. Nós temos motivo mais do que suficiente para comemorar, para chorar, para rir, para dar glórias a Deus pela ressurreição de Cristo. Porque o que não falta aqui nesta igreja, pela misericórdia de Deus, é a palavra. Por isso que eu fico chateado quando alguém fala assim: pastor, fui em tal lugar, foi uma bênção. Tu sabe que não foi. Sai daqui para ciscar no quintal do vizinho. Às vezes eu falo: por que não tem palavra? Você não tem profeta em Israel para que você possa consultar? Tem de Moabe? Versículo 2 e 3. Pensai nos objetivos do alto. Olha, eu gosto dessa versão aqui. Na tua Bíblia está assim: pensai nas coisas que são do alto, né? Isso aqui é: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pastor, então quer dizer que eu tenho que viver minha vida toda com a cabeça no céu? Sim, mas onde é que estão teus pés? Onde é que estão os seus pés? Está na terra, né? Então, se cidadãos de 2 reinos, irmãos, a tua vida aqui tem que ser como se você estivesse lá. A igreja é uma amostra grátis do reino de Deus. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver a igreja, o reino de Deus. A igreja não é o reino, mas é a agência dele. Nós agimos em prol do reino de Deus. Quando olham para nós, igreja do Senhor, tem que ver reino de Deus em nós. Tá? Pois morreste, vocês morreram. Eu morri. A igreja morreu. Mas eu morri, como é que eu estou vivo, ressuscitado? Você morreu para o mundo e vive para Cristo. Morreu para a desobediência e vive para a obediência. Eu sou obediente a Cristo, pastor. Não fumo, não bebo, não jogo, não danço. E a palavra de Deus, o que você faz com ela? Tem um monte de gente que não fuma, não bebe, não dança, não joga e não é obediente à palavra de Deus. Reduziu a obediência à palavra de Deus a coisas. O reino de Deus não é coisas. O reino de Deus estabelece pela palavra. Deus cria pela palavra. Estabelece pela palavra. Então, morreste e a vossa vida está onde? Escondida onde? Em Cristo. E Cristo está escondido aonde? Onde é que está escrito na tua Bíblia? O que está escrito aí?
Em Deus. Então onde é que você está? Em Deus. Se você está em Deus, você está na carne? Você está nos teus desejos mundanos? Deus tem desejos mundanos? Deus coaduna com desejos mundanos? Pastor, às vezes a gente cai. Sim, eu também. Deus não se agrada disso. Você se agrada da sua queda? Se você se agrada das coisas erradas que se faz, das duas uma, irmão, você não está em Deus, você tem que questionar a tua conversão. Nossa mente, ela morreu para as coisas do mundo. Nossa mente morre para as coisas do mundo. A gente para de querer dar pernada no irmão. A gente para de querer viver segundo o mundo. O mundo não nos agrada mais. Certos ambientes que eu ia, eu vou para lá hoje, não me sinto bem mais. Aquilo lá não me faz bem. Certas conversas que eu tinha antigamente não me fazem bem mais. Certas práticas não me fazem bem. Porque se eu me sinto bem no meio daquelas práticas e comemoro a ressurreição de Cristo, eu estou equivocado. Eu estou comemorando algo ocorrido no outro, não em mim. Eu não tenho razão para comemorar. Foi Cristo, não foi eu. Se eu me agrado das coisas que eu fazia antigamente, se eu não me arrependo daquilo e não procuro ficar livre daquilo, pela palavra de Deus, viver uma nova vida em Cristo, algo está errado na minha vida. Aí eu pergunto para você, será que quando a gente se agrada daquilo que a gente fazia, será que a gente se agrada da nossa mente carnal, do nosso procedimento anterior, nós conhecemos a Cristo? Se nós insistimos em viver naquilo, será que nós realmente temos motivo para comemorar a ressurreição de Cristo? Ou de participar da mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor é colocada para aquele que discerne corpo e sangue do Senhor. Toda vez que eu olho para a mesa do Senhor, o desafio que se coloca diante de mim. Porque se eu não sei discernir o corpo e sangue do Senhor, eu sou digno de participar disso, e eu vou ser réu do corpo e sangue do Senhor. Aí eu torno a dizer, será que é agradável bater de frente com Cristo? Você vai bater de frente com o Criador e sustentador do universo, que não precisa de espaço físico para estar físico. Onde Deus está? É físico? Não, né? Jesus está fisicamente lá? Jesus precisa de eternidade? Jesus precisa de criação? Não, né? Aí vai eu querer bater de frente com ele, dizer não para ele, querer viver de acordo com aquilo que ele me livrou, que ele entregou sua própria vida. A nossa vida, irmão, não pertence mais, pertence a Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo, e Cristo está escondido em Deus. E em Deus não habita pecado, em Deus não habita sombra de variação. Vivemos para Cristo e nossos objetivos têm de ser o dele. Qual é o objetivo de Cristo? O estabelecimento do reino de Deus, não é? Não foi para isso que ele veio? Trazer o reino de Deus? O objetivo da igreja é o reino de Deus. Se a igreja vive de oba-oba, se a igreja vive de achismo, se a igreja vive de evento, se a igreja vive de proclamar uma outra coisa que não seja a palavra de Cristo, então, amado do Senhor, eu vou falar uma coisa para você, com muita dor no coração, não é a igreja. Lutero sempre falava que a igreja se manifesta fisicamente, publicamente, na pregação da palavra e na ministração correta do sacramento. Local onde a palavra de Deus não é pregada, o sacramento não é ministrado de maneira correta, vai ser um ajuntamento de pessoas, essa igreja. E o triste é que às vezes a gente, como igreja, se deixa levar por essas coisas. Então, amado do Senhor, uma recomendação de Paulo, que não é nem da minha, é de Paulo, seguindo o fundamento daquilo que ele recebe de Cristo. Viva para Cristo. Viva para Cristo. Não viva para a tua ideia, para a tua mente caída, para a tua carne, para a tua mentalidade humana. 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, quando é que Cristo vai se manifestar? Na sua vida? Só? Cristo se manifesta toda hora em nós, irmãos. Paulo aqui não está falando só da vida de Cristo, não. Está falando da manifestação de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Onde é que Cristo se manifesta? No seu corpo. Nós aqui,
essa pequena igreja aqui, reunida, ele fala, nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo também. A Igreja Universal também é corpo de Cristo. Onde a igreja está reunida, é corpo de Cristo. Cristo se manifesta. Então o que vai acontecer? Que a vossa vida for manifestada, também vós manifestareis com Ele em glória. Ou seja, a glória de Deus está sobre a igreja. Deus antigamente não mostrava a sua glória, porque era fulminado quem visse. E hoje a glória dele está onde, irmãos? Repousa sobre a sua igreja. A igreja tem de manifestar necessariamente a glória de Deus. É o que o texto está dizendo aqui para mim e para você. A manifestação de Cristo nos fará manifestar junto com Ele em sua glória. Quando nós nos manifestamos como igreja, quando o reino de Deus é visto em nós, a glória de Cristo brilha em nós, irmãos. Isso é consequência da ressurreição de Cristo. Isso que você está comemorando hoje. E eu comemorando hoje, a igreja do Senhor comemorando hoje. 5 ou 10. Sendo assim, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Tá, vou ler de novo. Vou ler de novo para mim e para você. Isso aqui é imperativo. É ordem. É norma para nós. Sendo assim, assim como? Por causa da manifestação de Cristo em nós, por causa da glória de Cristo em nós, por causa da ressurreição de Cristo, por causa da nossa morte. Sendo assim, fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena, tudo que pertence à sua mente humana, depravada, caída, e foi recuperada por Cristo, dando uma nova natureza por Cristo. Recuperada, a tua mente humana continua aí, mas dando uma nova natureza em Cristo. Imoralidade sexual, impureza. Não vou pormenorizar não, tá? Porque você sabe bem o que eu estou falando. E eu também sei. Paixão, vontades más e a ganância. Essa paixão aqui, deixa eu deixar bem claro para você, irmão. Não eu tenho paixão pelo que eu faço, pelas minhas coisas assim, amor não. É aquela paixão, aquele sentimento desenfreado de desejo momentâneo. Daqui a pouco passa e nos leva a fazer besteiras às vezes. Leva a fazer coisas contra a vontade do Senhor. E a ganância, aí deve ter a avareza, né? Na tua Bíblia, que também é idolatria. Pessoa gananciosa, aquela pessoa que tem escorpião no bolso, aquela pessoa que, né, ela tem capacidade de comprar às vezes um carrão de 100 mil reais, mas ela é incapaz de ofertar a casa do Senhor. Incapaz. E vê às vezes a casa do Senhor passando necessidade, o irmão passando necessidade, mas é incapaz de fazer alguma coisa pelo irmão. A idolatria. A idolatria é quando eu coloco o meu trabalho em primeiro lugar. Quero ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, não, eu não vou porque eu tenho que trabalhar. É idolatria, eu estou colocando o dinheiro na frente de Deus. Acontece igual aconteceu com aquela parábola do rico insensato, o maluco. Essa noite vão pedir tua alma, e aí? Vai fazer o que com aquilo que você tem aí? Idolatria, avareza. Idolatria é aquilo que se tem. É por causa dessas práticas malignas. Olha que textozinho maravilhoso. Às vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, pega mais leve. Fala isso com Paulo. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Desobediência a quê? A quê, irmãos? A palavra, não é? Por que a gente sempre insiste na palavra? Desobediência à palavra. Nessas coisas aí, ruins, esse lixo, também andaste no passado. Nós andamos, eu andei, você andou. Quando ainda vivias com esses hábitos, então, nós não vivemos mais. Nós vivíamos, mas não vivemos mais. Mas agora por que mais? Por causa de todas essas coisas, livrai-vos de tudo isto. De quê? Raiva,
com a raiva do pastor. A raiva passou por mim e não falou comigo. O pastor estava de cara feia. O pastor falou uma coisa que eu não gostei. Me feriu. Estou com raiva do irmão porque ele prestou dinheiro e ele me pagou. Estou com raiva do irmão fulano porque, sei lá, não gosto da cara dele. Com raiva do pastor Gilmar porque ele usa barba. O pastor tem que usar barba. Fica com raiva de tudo que é coisinha, né, irmão? Qualquer coisinha fica com raiva, né? Com raiva. Sabe o que a Bíblia está falando? Isso é coisa da nossa mente humana. Ódio. Pior ainda, não, raiva e ódio não são a mesma coisa, né? O ódio é uma coisa muito interessante, né? O ódio é uma demonstração premente de que aquilo que você odeia, você desejava. Odeio fulano, mas é doido com fulano. O contrário de amor é o quê? É diferença, né? Se eu odeio é porque eu desejo. É engraçado, eu não consigo esquecer. Aí quando começa a odiar. E odeia mesmo, odeia a ponto de matar. E não é só fisicamente não, de matar a pessoa mesmo, sair difamando a pessoa. Fazendo caveira das pessoas. Tem gente que odeia seu pastor, odeia seu líder. Aí sai pelo corredor aí falando gracinha, falando abobrinha. Doido para detonar o ministério. Então, amado de Jesus, depois para a gente pensar, né? Maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Mas não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem por suas atitudes, e vos revestiste de um novo homem que se renova, para quê? Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Como é que eu vou me investir no pleno conhecimento, irmãos? Por quê? Quem é que vai fazer isso comigo? Gato comeu a língua? Pela palavra. Como é que eu me santifico? Pela palavra. Quem é que me exorta? É a palavra. Quem é que me conduz a Cristo? É a palavra. Quem é que me ensina? É a palavra. Quem é que me exorta? É a palavra. Quem me consola? É a palavra. A palavra é Cristo, irmãos. A palavra é Cristo revelado a nós. Ele é indissociável da sua palavra. Então, por causa disso, que eu não... eu amo Jesus, toma a palavra. Pastor, eu amo ler a Bíblia, toma Jesus. Não, gosta da Bíblia, você não... Então você não gosta de Jesus, não gosta da Bíblia. Você gosta de você mesmo. Você usa a Bíblia como se fosse qualquer coisa. Se a gente usa a Bíblia sem pensar em Cristo, a gente está equivocado. Se a gente que gosta de Jesus e não gosta da Bíblia, também está totalmente equivocado. Eu não posso deixar uma coisa em detrimento da outra. Cristãos regenerados segundo a natureza de Cristo devem refletir sua imagem, ter seus pensamentos, viver segundo a sua palavra e não se deixarem levar pelas paixões antigas de nossa natureza perversa e decaída. O homem decaído ficou lá. O que existe hoje é que ele é ressuscitado com Cristo. Tá? Razão para nós comemorarmos a ressurreição de Cristo. Não somos mais no mesmo. Por isso que Paulo vai dizer, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim. Versículo 11. Nossa nova ordem de vida, dessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu. Eu sou assim, você é assim, não tem diferença nenhuma. Eu sou preto, você é branco, não tem nada a ver. Eu sou amarelo, você é verde, não tem nada a ver. Tem mais diferença. Tá? Por isso que esse papo de igreja dos oprimidos não cola. Igreja dos oprimidos, igreja... Não existe isso, irmão. Tem diferença entre mim e você? A diferença da cor de pele vai fazer alguma diferença para Cristo? Nossa condição social faz alguma diferença para Cristo? Aqui tem pessoas de várias condições sociais. Por que nós somos melhores que os outros? Os melhores que os outros? Somos diferentes? Somos mais merecedores da graça? Não. Todo mundo está debaixo, porque Deus faz acepção de pessoas, não é isso que Paulo vai falar? Os romanos colocam todo mundo debaixo do mesmo taco, para que todo mundo seja submetido à ira de Deus, para usar todo mundo de misericórdia.
Então não tem diferença entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Cristo habita em nós pelo seu Espírito, irmãos. Cristo está presente em nós. O que a gente comemora na ceia do Senhor é isso. Ele ressuscitou para que estivesse presente em nós. Ele ressuscitou. Quando ele foi, ele falou assim: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele vai. 10 dias depois, quem é que vem? O Espírito Santo de Deus. Vem, está conosco, Deus está conosco, Jesus está conosco pelo seu Espírito o resto do nosso tempo, irmãos. Até que ele volte. Tá? Nós não temos um Jesus que está alheio a nós. Cristo está aqui presente. Cristo está aqui presente entre nós. Então a nossa nova natureza não está na nossa etnia, condição social ou padrão humano. Infelizmente tem acontecido dentro da igreja. Tem pessoas que têm tentado estabelecer diferenças dentro da igreja por etnias, por padrões humanos. Não existe. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. Todos nós somos um só em Cristo. Tá? Se nós não compreendemos isso, nós não podemos comemorar a ressurreição. Nós não entendemos ainda a obra de Cristo. Que dos dois povos fez um só, que derrubou a barreira, que derrubou a parede que havia de separação dos dois povos, fez um só. Paulo fala isso para os Colossenses. 12, 13 e 14. Assim como o povo escolhido de Deus, olha o que você é, igreja. Presta atenção. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado. Se é santo, amado, Deus se importa contigo. Aleluia. Revestido de um coração pleno de compaixão. Olha o que nós temos de ter, irmãos. Compaixão. Sabe o que é compaixão? Paixão com. Mas não é aquela paixão de Paulo de cima, não. Paulo falando, não. É aquela paixão que nos move a Cristo. É aquilo que nos leva a crer em Cristo, é aquilo que nos move para Cristo. É o amar aquilo que Cristo colocou em nós. Bondade. O crente não pode ser ruim. O cristão não pode ser ruim. Fala crente, eu estou falando cristão. Usar a palavra cristão para ser mais genérico. Pode ser ruim. Tem gente ruim, tem. Doido para fazer uma besteira contigo. Para querer te crucificar de cabeça para baixo. Acho que não experimentou a graça ainda. Paulo às vezes fala assim, não é que vocês receberam Cristo em vão. Ele te recebe em vão. Humildade. Humildade. Eu sou muito humilde, graças a Deus. Isso é carnalidade, irmão. É orgulho de ser humilde. Humilde é humilde, pronto, acabou. Humilde também não é aquele que anda com a roupinha rasgadinha, não, tá? Ai, tadinho, ele é tão humilde. A roupinha dele, o cara às vezes prosa toda a vida. É um pobre soberbo. Tá? Humildade é aquele que se deixa moldar por Cristo. É aquele que... Você já viu humus da terra? Ele está sujinho, fica lá mais que da vida. Humildade é isso. A palavra vem dali. Eu me submeter, eu saber quem sou eu. Eu saber que eu sou gerado para dar vida. Submeter à vontade de Deus. Mansidão. Difícil, né? Paciência. Esse dia eu estava falando, cara, paciência para mim já acabou, estou na longanimidade. Irmão, a paciência que a gente às vezes é pequenininha, né? A minha é desse tamanhozinho assim. Vai fazer o quê? Mas eu tenho, tá? Mas eu tenho, faz parte, fruto do Espírito. Se a paciência fosse grande, irmão, não precisa da longanimidade, concorda comigo? Você concorda? Paciência é uma coisa, longanimidade é outra? Sim. Que hora que a paciência acaba, né? Sim. Mas a longanimidade, ela toma o lugar dela. Mesmo com a paciência acabada. Mesmo com você ali com o estômago ardendo. Mas suportai-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Amém. Zelai pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Tem protesto contra o outro, irmão? Vai lá e fala com ele. Fica detonando ele pelo corredor, não.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Deus nos perdoou sendo nós pecadores. E nem pedir perdão aí nós pedimos, só pedimos porque Ele inclinou a gente a pedir perdão. Mas a gente já tinha perdoado no seu propósito. Acima de tudo, no entanto, revestimos do amor, que é o elo da perfeição. Esse amor aqui é o agape de Deus, tá? O elo da perfeição não é eu achar que você é bonitinho, te pegar, te beijar, sentar no seu colo, não é isso não. É o amor de Deus, é o amor de doação, é o mesmo amor que houve em Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Esse que é o elo da perfeição. E todo amor humano, irmãos, é falho. Tanto Eros, como História, como Filos. Agora, o agape de Deus não. O agape de Deus é perfeito. É o amor com que Cristo se entrega por nós, que habita somente na sua igreja. Porque só quem é de Deus pode agape. Quem não é de Deus não pode agape. Porque o Espírito de Deus não habita em quem não é de Deus, não é verdade? Só habita na sua igreja. Então quem é que pode ter o agape de Deus? É a igreja. O amor que tem que ter em mim é o amor de doação, conforme Cristo teve. Ele é o elo da perfeição. Então a marca distintiva do povo de Deus, escolhido, morto e ressuscitado com Cristo, é o amor mútuo, vindo do próprio amor de Cristo. Quando Cristo fala, lá em João 17, o que ele fala assim? Eles serão reconhecidos por quê? Pelo seu amor, não é? Então a marca distintiva da igreja, irmão, não é do povo que não bebe, não fuma e não joga no bicho, não. Se agora é crente, não fume, não joga, não bebe, não é esse negócio, não é marca distintiva da igreja, não. Tá? A marca distintiva da igreja é o amor de Cristo. A gente pode não fazer o estudo e não ter marca nenhuma de amor de Cristo. Pode carregar de nós uma arrogância, uma petulância, uma falta de humildade tremenda, uma falta de amor tremenda. Quando eu olho para o irmão com os olhos de superioridade, quando eu me acho mais santo do que você, melhor do que você, mais fofinho que você, que Deus trata diferente de mim, comigo do jeito que trata contigo. Isso é mentira, irmãos. Deus nos olha todo com seu olhar de misericórdia. Ai de nós se Deus fosse tratar diferente, ai de mim. Com certeza Ele me fulminaria, irmãos, aqui. Ainda bem que Cristo teve misericórdia de mim, morreu por mim, Ele morreu por você. Ainda bem que Ele pagou meu pecado e o teu. Ai de nós se não fosse isso. Seja a paz de Cristo, versículo 15. O juiz em vossos corações, tendo em vista que foste convocado para viver em paz como membro de um só corpo. Você foi convocado como membro de um só corpo para quê? Para quê? Para viver em paz, não é? E seja o quê? Agradecidos. Sabe aquele cristão remundão? Já nada deu certo na minha vida. Estou, tá ruim. Depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom. E resmunga. Está na prova, pastor. Procura um monte de crente para a vida dele. Aí depois está na prova. Como ele pode pagar, quer ter carro novo sem poder, e um monte de besteira, faz um monte de besteira, anda segundo sua própria carne. Aí depois fica, pastor, tá rosto, o negócio tá feio. Estou na prova, deixa eu passar na moeda. Essa moeda nada. Você não ouviu falar isso, irmão? Está passando a moeda? As próprias atitudes erradas, carnais, de uma mente que não pensou em Cristo, faz com que a gente faça besteira e depois a gente colhe os louros da nossa própria infâmia e sai aí falando, resmungando de Deus aos quatro cantos. A Bíblia manda a gente ser agradecido em tudo da graça, por quê? Porque isso é digno diante de Deus. Fala, Senhor. Meu Deus. Ressuscitados com Cristo, vivem em unidade e harmonia, sendo agradecidos a Deus pelo dono da vida em Cristo Jesus. Nossa unidade e harmonia não está nos nossos pensamentos, não, irmão. Você tem uma mente, eu tenho outra, eu tenho um objetivo na vida, você tem outro, e nós somos seres humanos individuais, e Deus preza isso. Deus preza isso. Jesus também tinha sua individualidade, ele era um ser humano, conforme nós, tinha sua individualidade, seus gostos. Jesus gostava de festa, Jesus gostava de beber vinho, Jesus gostava de comer. A gente vê Jesus sempre na casa de fulano, Beltrano.
Gostava dessas coisas, tinha sua individualidade. Agora, qual era o propósito de Cristo? Reino de Deus. O que deve permear minha cabeça é a tua reino de Deus. A igreja é conhecida pelo propósito do reino de Deus. Aquilo que fazemos é para a glória de Deus. Nossa unidade está nisso, irmãos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ó, novamente a palavra aí, segura essa, irmão. Habite ricamente a palavra de Cristo. Como é que vai habitar ricamente a palavra de Cristo em mim se eu não conheço a palavra de Cristo? Perdão. Se eu não conheço, mesmo que você chegar para você e falar assim, irmão, sejam ótimos advogados. Você vai ficar olhando para mim assim. Pelo que me consta aqui, o único advogado aqui é o Fábio. Sejam ótimos psicólogos. Pelo que eu sei, psicólogo aqui é o ano. Por quê? Por quê? Ele passou 5 anos na faculdade. Ele passou 5 anos na faculdade. Concorda comigo? Então eu posso falar isso para eles. Agora, como é que eu vou falar para você? Habite ricamente a palavra de Deus em você, se você não conhece a palavra de Deus, não se interessa por ela. Se eu não me interesso por ela, se eu não venho, se eu não escuto a palavra de Deus, e quando eu escuto o pastor pregando, eu saio criticando. Prefiro o pastor Gilmar pregando que o pastor Franco. Prefiro o pastor Franco que o pastor Gilmar. Olha, o que ele prega e o que eu prego, é a mesma coisa. São coisas de jeito diferente, claro, totalmente. Mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Tá? Aquilo que sai daquilo que a gente prega é tão verdade. O que ele prega é verdade, o que eu prego é verdade. Então, como é que eu não vou amar aquilo que eu estou ouvindo? É a palavra de Deus. Calbart dizia que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra do povo é a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus também? Porque nós não estamos fazendo mais nada do que expor aquilo que está aqui para você. Por isso que a gente está lendo o texto. Está adaptando a tua realidade. E a minha realidade. Está ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinar. Você pode ensinar aquilo que você não aprendeu? Pastor, eu queria ser professor de escola bíblica. Você participa da escola bíblica? Não. Então para que você seja professor de escola bíblica? Você nunca participou de escola bíblica. Mas ensinar o que para os pobres lá? E aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. Nem eu nem a Fran somos inatingíveis não, tá? Esse negócio de ungido do Senhor começa a fiar. O pessoal está voltando aí dizendo, eu faço ungido do Senhor, o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Mas nós não somos inatingíveis, você pode me aconselhar, você sabia disso? Eu devo fazer isso contigo, que você pode fazer comigo? A Bíblia está dizendo isso. Aconselhar uns aos outros, aqui não está fazendo distinção entre leigos e clérigos. Aconselhar uns aos outros, com toda sabedoria, e cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais são mantras, não, tá, irmãos? Não sei o que é não, mas também não é mantra também não. Uma coisa eu sei, não é mantra. Louvando a Deus, você sabe o que é mantra? Aquele cântico que os hindus ficam cantando, om, isso aí é mantra, repetindo aquilo o tempo todo. Louvando a Deus com gratidão no coração. Gratidão por quê? Gratidão por causa disso aqui, irmão, por causa da ressurreição. Sou ressurreto. A palavra de Deus deve ser nosso guia, habitar plenamente na nossa vida. O louvor de nossos lábios deve ser constante e agradecido. Eu não louvo a Deus só quando eu estou cantando, não. Tem que fazer parte do meu dia a dia. Porque se eu não faço parte do meu dia a dia, eu louvar a Deus e agradecer a Ele aquilo que Ele fez por mim, não adianta nada subir aqui para louvar. Ou para ficar aí levantando mão, às vezes até chorando. Até me chora, porque a música nos faz isso, nos emociona. Nos emociona. Mas não adianta, irmão, você pode se emocionar sim. Claro que pode. Desde que seja fruto de algo lícito. Desde que seja fruto de algo que habita no teu coração. Não de uma emoção passageira que dá naquele momento. Tá? E por último, versículo 17: tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras. Tudo. Para o que é planta, tudo.
E tudo quanto fizeres, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, aquele que ressuscitou. Ressuscitou você? Me ressuscitou? Está vivo? Oferecendo, quem é o nosso mediador? Quem é o nosso único mediador, irmãos? Oferecendo por Ele. Sabe por quê? Porque não tem outro meio de oferecer graças a Deus que não seja por Cristo. Eu amo a Deus. Você ama a Cristo? Você está com Cristo? Você crê em Cristo? Você crê no sacrifício vicário dele, na obra dele, na obra da cruz, na ressurreição? Mas eu amo Deus, não interessa. Não pode dar glória a Deus se não for por Cristo. Porque o único que é idôneo para se chegar diante de Deus, para entregar a nossa oração, o nosso louvor e ação de graças a Deus é Cristo. Oferecendo por intermédio dele, graças a Deus. Então todas as nossas ações devem ser dirigidas à glória de Deus por intermédio de Jesus. Domingo da ressurreição, irmãos. E aí, o que faremos? O que faremos nós, varões e irmãos? Lembra do apelo do pessoal em Pentecostes? Algumas considerações. Éramos mortos e Cristo nos ressuscitou. Estava morto. Recebemos a Cristo e devemos ser referências da sua pessoa e glória. A ressurreição de Jesus não é um mero ato protocolar. Não foi à toa que Deus ressuscitou Jesus para dizer que era Deus. Ele não precisava disso. Mas o centro da vontade e da justiça de Deus em Cristo. Cristãos verdadeiros têm vida transformada. É a marca distintiva do cristão. Pensamentos puros e obras dignas acompanham a vida dos ressuscitados com Cristo. Nossa vida ressuscitada com Cristo deve ser única e exclusivamente para a glória de Deus. É isso que nós comemoramos em Cristo, irmãos. É isso que comemoraremos na ceia do Senhor. É isso que nós faremos agora, dizer, confessar diante do Senhor. Nós cremos na obra redentiva dele. Diante dele, nós estamos reunidos e diante dele celebraremos o sacramento da ceia do Senhor. Então, que a nossa vida, que todas as nossos esforços e toda a nossa devoção seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quero convidar os oficiais da igreja a se colocarem junto à mesa do Senhor.